Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o componente Image Sweeter. Eu fiz um aplicativo como exemplo para vocês. Aqui um alternador de imagens. Camiseta do Brasil, da Alemanha, dos países. Ele avança e volta. Primeiro eu estou mostrando o aplicativo rodando e agora eu vou explicar mais ou menos o funcionamento. Tá? Vou fechar o emulador aqui primeiro. E se você for pelo designer, você não consegue achar esse componente aqui. Pelo menos no meu Android Studio eu não consegui achar. Então eu tive que codificar. Eu criei dois. Eu tive que codificar o Image Sweeter. E isso aqui eu consegui fazer arrastando as images view. Criei duas images view, que são aquelas duas setinhas. Eu usei as imagens desses XMLs que já vem no Android Studio mesmo. Você pode estar importando aqui New Vectory, você consegue importar esses símbolos e existe uma pasta certa para vocês colocarem as imagens. Tá vendo aqui a imagem da Alemanha, Brasil, dentro dessa pasta aqui, certo? Como que está funcionando isso? Esse aqui é o botão depois, o antes e o depois. Vou mostrar aqui no main. Eu criei a lógica com um array e a gente está setando aqui as imagens. Como tem quatro, eu setei quatro camisas, eu vou setar uma a mais agora, como exemplo. Então R, e vou colocar agora a camisa da Coreia do Sul, que eu não tinha colocado, certo? E como que eu fiz fazer funcionar? No um clique tem um decremento no índice e no outro um clique tem um incremento no índice. Então o que está sempre alternando é o índice 0, 1, 2. E para fazer isso funcionar, eu tive que setar via set image resource. O diferencial do resource é que ele funciona com índice inteiro, ou seja, com parâmetro inteiro. Então, se você for usar parâmetro inteiro, recomendo você usar o set image resource. Eu fiz a alteração aqui, né, para adicionar a camisa da Coreia do Sul no Image Sweeter. E agora eu vou executar novamente. Executou. E agora a camiseta do Brasil, da Alemanha, da Argentina, dos Estados Unidos e a que a gente adicionou agora, da Coreia. A gente adicionou no array. Então tá aí um exemplo para vocês do Image Sweeter, como vocês podem estar usando para alternar imagens. E vocês podem estar definindo o tamanho do layout também, certo? Olá, meu nome é Marcos Antônio e eu vou apresentar a respeito de um elemento do Android Studio chamado Image Button. O Image Button ele é um elemento que funciona similar a um botão com uma diferença. Ele possui uma imagem sendo mostrada, essa imagem em si, ela será o próprio botão. Nós podemos ver o diferencial desse Image Button para o Image View é o campo o parâmetro onClick. Esse onClick, ele aciona um evento quando o botão é clicado, chamando uma função. Daí essa função pode exercer determinado comando lá. Beleza. Para desenvolver o Image View, é muito simples. Como a gente viu, é só abrir uma tag, Image Button, temos até a sugestão aqui de autocompletar. Temos o layout. No caso, o layout, eu vou utilizar o
197 dp para largura. E para altura, a gente vai utilizar 172 dp. Aqui a gente tem outro parâmetro, que é o Android Adjust Adjust Views Bônus, que ele é responsável por fazer o ajuste da imagem. A gente seta ele como false para permitir que a gente faça esse ajuste manual. Temos também o perdão, Android Scale Type, que é para a gente definir como que vai ficar o, a escala da imagem, né? No caso, a gente vai utilizar a imagem da escala center-side, para centralizar ela dentro do campo. Temos também o parâmetro Android SRC. Esse Android SRC ele vai receber o, o endereço da imagem no projeto. Nossa imagem que nós vamos utilizar aqui está dentro da pasta res, da pasta draw label, e o nome que a gente vai utilizar é grandmother. Então a gente vai colocar aqui esse arroba drawLabel, e aqui ele se sugere para a gente utilizar a imagem grandmother. Vamos selecionar a imagem grandmother. O outro parâmetro que a gente vai utilizar é o Android. Android One Click. O Android One Click ele serve para chamarmos uma função do Java. No caso, vai ser a set run mother. Certo. Como essa função ainda não existe, a gente vai vir aqui vamos copiar. Vamos criar essa função aqui dentro do documento menActive. É uma função pública, retorno vazio. O nome da função vai ser opa, set run mother. Vamos passar como parâmetro nessa função a build, o elemento build. E para a gente ter uma visão daquilo que está acontecendo, eu coloquei aqui no projeto um campo texto, um campo do tipo texto. E esse campo do tipo texto ele vai ser editado, né, vai ser preenchido com o valor de acordo com o que foi, de acordo com o image button que foi clicado. No caso, esse image button da grandmother, a gente vai ter um text view, text view, certo?
find by id, colocar um R, ponto, id, ponto, aqui a gente já tem o edit text, text person, não, person name. E aqui a gente vem aqui nesse text field, ponto. Agora a gente vai setar o valor text dentro desse text field, dentro desse campo texto. E aí vamos colocar aqui o valor global. Aqui a gente pode salvar. Eu errei aqui o nome, gramado. Beleza, tudo certo, vamos executar. Aqui eu já estava rodando ele, é só dar um restart. Ele vai compilar o projeto, como a gente vê aqui. Vai pedir para terminar a execução, a gente termina e vai executar de novo. Como a gente pode ver, aqui a gente tem dois campos, né? Dois image view, dois image button. Primeiro image button é o image button do boy, do garoto. E o segundo image button é o da vovó. Se a gente clica aqui no image button do garoto, a gente chama a função que adiciona o texto garoto nesse campo texto que temos aqui embaixo. Se a gente clica na image view, na image button da vovó, ele altera o valor do texto para a vovó. Basicamente, esse aqui é a funcionalidade do elemento image button. Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Giovanna Carolyn e hoje eu vim apresentar para vocês o componente cronômetro da disciplina de dispositivos móveis. Bom, vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu já criei uma empty file, né, uma nova atividade para a gente executar o nosso projeto. Para quem não sabe, é só vir aqui em New Project, selecionar a atividade e renomear ela. Bom, aqui a gente já tem a nossa pasta Resource e o nosso layout. A gente já vai iniciar por aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar o nosso projeto. Vamos converter a nossa view aqui para linear layout. E para as coisas não ficar maior do que a dimensão da nossa tela, a gente vai colocar na vertical. Beleza, esse texto aqui é opcional. Você pode ou não ter este texto. Aqui tá Hello World, mas eu não vou colocar Hello World, eu vou colocar atividade cronômetro. Atividade cronômetro. Beleza. Bom, vocês podem ver que a gente vai ter três botões aqui, como na atividade anterior da música, que era para tocar uma música e a gente precisava dar o play na música, dar o stop e dar o restart, né? Reiniciar a nossa música. Aqui no nosso cronômetro vai ser do mesmo jeito. A gente vai é, dar o start, o stop e colocar para reiniciá-lo novamente. Então vamos lá. A gente poderia arrastar os botões. Botão start, botão stop, botão restart. Mas a gente não vai fazer isso não. A gente já vai vir direto aqui no código para a gente fazer na mão mesmo. A gente vem aqui no código, você já pode ver aqui que a gente já tem um text view aqui criado, né? Que é aquele que a gente fez aquela hora. A gente vai colocar o nosso componente cronômetro aqui. A gente vai abrir maiúsculo, cronômetro. Aqui a gente já tem um content aqui. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer?
A gente vai colocar a largura do nosso cronômetro. Então, vamos colocar aqui Android. Layout não. Vamos colocar Android. Android. Ponto. A gente já colocou a largura e nossa altura aqui. Agora a gente vai colocar o ID. ID. Vamos colocar o ID do nosso cronômetro, que é cronômetro mesmo. O ID do cronômetro. Beleza? Vamos lá. Agora, o que que a gente vai colocar? O tamanho do texto do nosso cronômetro. Android. Text size. Text size. Que vai ser 35 SP. Beleza. E agora a gente vai colocar a cor do nosso texto. Android Text Color. Que vai ser... Aqui ele já dá algumas opções. Black, Start Color. Ele dá umas opções para você escolher aqui. Eu vou colocar aqui a primeira, que é Black. Beleza? E vamos fechar aqui. Fechou. Automaticamente fechou aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui no nosso design, a gente consegue ver aqui, ó. Tá tudo pretinho e aqui o nosso componente cronômetro. Mas calma, ele ainda não faz nada. Agora a gente vai arrastar os nossos botões. Agora sim que a gente criou o componente cronômetro, que a gente já vai colocar o nosso botão. Vocês viram que aquela hora era só uma frasezinha? Então, ó, cronômetro, botão 1. Esse cronômetro é o nosso start. Vamos colocar então que o ID dele vai ser BTN, né, de botão start. Correto? E o text desse botão, ó, ele pediu para dar um refactor. E o text desse botão vai ser start. Beleza, vamos colocar mais um botão, que é agora é o nosso stop. ID BTN stop. E o text, ó, refactor, e o text dele vai ser stop. E tá faltando um botão, qual que é? Para restartar o nosso cronômetro, começar novamente. BTN restart. E o text dele vai ser restart, né? O nosso usuário tem que saber para que é. Restart. Beleza. Agora que a gente já criou, vocês já podem ver que já tá tudo bonitinho aqui, ó. Cronômetro, start, stop e restartar. Beleza, agora a gente vai vir no código. Na main activity. Agora sim a gente vai começar a criar a nossa atividade. Vamos lá. Novamente, vamos criar novamente. Vamos importar a nosso botão. Galera, muita atenção aqui, porque, olha, se eu digitar assim, vai ficar vermelho. Por que vai ficar vermelho? Porque você tem que importar o seu BTN. Ele tem que ser um import. B, button, button, BTN, start. Agora, a gente vai colocar os botões que a gente colocou aquela hora. BTN, stop. Pode separar por vírgula mesmo. Não esquece a vírgula, stop. E o nosso BTN restart, né? Ele já dá a opção aqui, ó, restart. Fecha. E tem o nosso cronômetro que a gente tem que colocar também, né? Cronômetro.
que é ele mesmo, né? Beleza? Dá um enter aqui pra gente ficar bem organizado. Agora a gente vai começar a parte dos nossos botões. Vamos começar a configuração deles. Vamos começar com o nosso BTN Start, né? Que é o primeiro. Ó, já deu a opção aqui. BTN Start. E vamos usar um Find By. Find View by R.id do BTN Start. É muito importante você não errar, você não trocar os nomes, porque isso aqui gera um erro inadmissível. BTN Stop. Mesma coisa. Igual a Find By, Find View by, nosso R, ponto, nosso R, ponto, ID, ponto, o ID do nosso BTN Stop. Beleza. Galera, quem olhar aqui já consegue ver, porque, ó, a gente tem um parênteses a mais aqui, ó. O que que a gente tem que colocar esse parênteses aqui? Esses parênteses dá muito erro. Vamos lá. Agora, o nosso terceiro botão e o último, que é o BTN Restart, né? Igual a find view by, nosso, ele já vai sozinho aí, não precisa apertar aqui, não. Ponto, ID, ponto, restart, né? BTN Restart. Ok, até aqui acho que a gente entendeu. Beleza. Agora, dá uma leve travada aqui, mas nossos botões já estão configurados aqui. Beleza. Qual que é o nosso próximo passo agora? Vamos colocar o nosso cronômetro também, que a gente não pode esquecer. Cronômetro, mesma coisa. Find view by R, ponto, o ID e o ID dele, né? Que é o cronômetro. Ok. Beleza. Agora vai começar as partes legais. BTN Start. Agora a gente vai começar os nossos elementos do onClick. O que é esse elemento aqui? Esse elemento aqui, ele é a ação do botão. A gente colocou um botão que o onClick vai listar, né? O método lister, ele faz diversas ações, inclusive clicar no botão. Então, a gente vai colocar new, view, onClick, ó, já aparece automaticamente. Certinho. Agora sim. Vamos criar o nosso método de cronômetro, né? Start cronômetro. Start cronômetro. Ele também vai aparecer automaticamente. Por que ficou vermelho? Porque a gente tem que criar um método, a gente não criou na main activity. Beleza, criou aqui, bem bonitinho. Vamos lá. Criou nosso. Agora, essa aqui é a parte importante. A gente vai precisar de um se. Por quê? Se o nosso usuário
clicar no botão Start, nosso cronômetro vai iniciar. Se ele criar no botão Stop, ele vai parar. Se ele clicar no botão Restart, ele vai recomeçar novamente. Então, a gente vai precisar saber se todos esses métodos que a gente criou aqui, essas classes, são verdadeiras ou falsas. Então, a gente vai criar um método, o tipo booleano. Porque o Boolean verifica se é verdadeiro ou falso. Vamos colocar do Boolean uma variável que vai percorrer as ações do nosso cronômetro. Então, vamos colocar o tic-tac. Vocês podem colocar qualquer variável que vocês quiserem. E a long. E a nossa ding. Ding-dong. Ding-dong. O método long é uma classe, né, que ela vai gerar no nosso. A gente quer que o nosso cronômetro tenha valores inteiros, como qualquer número, né? Não existe um segundo e meio segundo, né? Aí seria 30 segundos, né? Mas não seria um minuto. O nosso cronômetro ele funciona com valores inteiros, né? Não tem nenhum tipo que não seja inteiro. É um, dois, três, quatro, cinco, né? Vocês entenderam? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Beleza. Agora a gente vai aqui no nosso start cronômetro. Criar o nosso se, como a gente tinha falado aquela hora. Que se o nosso tic-tac for verdadeiro ou falso, ele vai startar, né? Então vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Ele vai começar iniciando. Vamos lá. Vamos, vamos ver se deu uma leve travada, mas agora vai. Se o nosso usuário tiver clicado no método Start, então é verdadeiro, o nosso cronograma vai iniciar. Então, vamos declarar aqui, ponto 7. Base, vamos colocar o nosso System Clock. Sys, ponto, o tempo real do nosso start. E aqui, novamente, chronometer.start. A gente quer que o nosso cronômetro percorra aqui o nosso tic-tac para iniciar. Beleza? Vocês entenderam? Ao clicar no botão, ele vai iniciar. Agora a gente vai para o outro método, que seria stop. Mesma coisa. A gente vai criar aqui o btn, ó, seguindo aqui, ó, btn start, btn stop, né? Stop. Ponto, mesma coisa, set, um clique, set um clique, new, view um clique. Já criou aqui. Vamos colocar aqui, declarar, né? Stop. A função, né? Cronômetro. Cronômetro. Stop. Cronômetro. Fecha aqui. Por que ficou vermelho? Porque a gente não criou o método. A gente tem que criar o método aqui.
Mesma coisa aqui. Um método para o botão stop. Criou. Vamos aqui. Mesma coisa aqui. O se, para verificar se é verdadeiro ou falso. Se o tic-tac. Se o tic-tac for verdadeiro, né? Se o nosso tic-tac for verdadeiro, então nosso cronômetro vai parar. Parou. Agora a gente vai colocar aquela variável daquela vez, ding, que a gente criou lá em cima. Se o nosso system coloque ponto tempo real é menor do que o tempo que ele percorreu, né? Então a gente vai colocar, deixa eu ver se está travando aqui, cronômetro, o método get, base, fecha, vírgula, tic-tac, tic-tac igual a falso. Nosso cronômetro aqui vai parar se ele for falso. Entendeu? Se não houver movimento aqui, se o nosso start não tiver, se o nosso cronômetro não tiver no start, ele vai parar no stop. Quando o nosso usuário clicar no nosso BTN. Beleza. Falta qual? Falta o nosso restart. A gente precisa restartar esse botão. Aqui. Peraí, que aqui. Agora a gente vai restartar o nosso BTN. A gente vai vir aqui na nossa função do tempo real e vamos colocar a nossa ding. Eu acho que eu coloquei esse valor diferente lá. Então, vamos ver se eu coloquei ding. Acho que eu coloquei ding, hein, gente? Agora agora no nosso restart a gente vai querer saber se a gente continua com o nosso cronômetro no start, no pare ou restartando novamente. Então, vamos colocar o nosso BTN de novo aqui. BTN restart. Ponto set um clique. A função view. Agora aquela função que a gente colocou aquela hora, new view um clique. Automaticamente já vai. Como eu disse, o listener é aquela ação, é a ação, ó, ação do botão. Start do cronômetro, com o método do cronômetro. E vamos criar um método, né? Igual aquela hora, como é que a gente fez? Clica, acho que estou esquecendo aqui, o ponto e vírgula. Vamos restart cronômetro na main activity. Criou nosso método aqui. Agora vamos lá. Agora que a gente criou o método restart cronômetro, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo, usando
O cronômetro, 7. 7. Base. System. Clock. Tempo real. LP, tempo real. Fecha. E vamos colocar a nossa Ding. Ding igual a 0. Por quê? Porque se ele vai voltar para o zero, né? Quando a gente colocar o restart, eu não quero mais aqueles valores que estavam e nem quero que ele pare. Para ele se reiniciar. Ah, eu coloquei ding mesmo, dig. Acho que eu não coloquei nenhum errado, não. Vamos ver se eu coloquei ding aqui, vamos confirmar, porque uma coisa eu falei ding, depois eu falei dig. Vamos colocar ding. Ding, 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 de ding dong. Quero que seja ding dong. Acho que eu não vou esquecer nenhum ding, não, né? Ding. Não é possível que eu vou esquecer. PTN. Certo? Acho que eu não errei nada. Vamos lá na nossa main activity, nosso XML. Tá criado aqui o cronômetro, os buttons. Vamos lá aqui agora. Vamos ver se tá funcionando, né? Vamos rodar aqui. Eu acho que eu tenho uma API 23 aqui criada, mas se não tiver, a gente cria aqui rapidinho. Tá compilando ainda. Tem que aguardar um pouco. Para quem não sabe, o método find by que a gente usou aqui, que muitas vezes aqui a gente usou, ele é um método de localização, né? Ele vai, aqui no nosso BTN, ele vai localizar o ID do BTN Restart. Mesma coisa para as outras funções. Aqui tá rodando ainda. Não sei por que tá demorando tanto, mas a gente vai executar isso aqui. Ó, não erros, 0 erros. Até agora tá tudo certo. Será que deu erro? Tá instalando. Vamos ver. Olá, hoje eu vou estar mostrando como inserir vídeos no projeto do Android Studio, nos projetos do Android Studio. E na primeira parte eu vou mostrar como colocar o arquivo no projeto, né, a definição da pasta, a definição de como fica no XML e também no Java, né. Na segunda parte, vou ensinar como definir o controle de mídia, né? Que é parte importante para a gente ter aquele controle de pause, retroceder o vídeo, avançar. Então vamos lá. Então vamos começar definindo a pasta, né? Onde a gente vai colocar o arquivo. Deixa eu descer aqui em Res. Clicar com o botão direito. New e Android Resource Directory. Aqui em Resource Type a gente vai colocar RAW. Ok. E a gente, dentro dessa pasta, a gente vai colocar o arquivo do vídeo, né? Então
colocar esse vídeo que eu baixei, copiar. E detalhe que eu coloquei o nome do vídeo bem simples para ser mais fácil da gente programar, né? Então é isso, primeira parte de definir a pasta completa. Então vamos definir o design, né, de como vai ficar essa visualização de vídeo. Primeiro eu vou adicionar o frame layout e logo após o video view, aqui na aba widgets. Eu vim aqui no código para mudar o ID do nosso video view. Vou colocar vídeo teste. Agora vamos fazer a parte do Java, né? Então, aqui no nosso arquivo Java, a gente vai começar instanciando o nosso vídeo, né? Vídeo view, teste, find view, ID, ponto, a referência do XML, né? Vídeo teste. Nessa parte aqui agora, a gente vai armazenar o caminho do vídeo, onde a pasta que a gente colocou o vídeo, né? Então aqui a gente vai definir uma string, instanciar uma string, né? Vou colocar vídeo id de vídeo endereço, né? Endereço do vídeo. Igual a Android. Get package name, o nome do pacote, e aqui é onde vai o nome do nosso vídeo, né, que a gente definiu antes. Aí no caso, Porquinho, que é o vídeo do porquinho da Índia lá. E certo. Então agora a gente vai definir a nossa URI do vídeo, né, que é a forma que o Android vai identificar o caminho do nosso vídeo. Conversão da string para URI. E por fim, vamos setar a URI do nosso vídeo, né? Só um adendo à questão do vídeo, o vídeo do porquinho da Índia não, acredito que por questão de compatibilidade não tinha dado certo, então substituí por esse vídeo aqui, que tem uma música de Tetris no fundo. Agora a gente vai fazer a segunda parte do vídeo, né, que é a definição do controle de mídia, né, que é o Media Controller. Vamos lá, Media Controller,
Eu vou escrever controle mídia, new mídia controller. Isso. Então a gente vai setar o controle de mídia do nosso vídeo, né? Sendo o nosso controle mídia. E agora a gente vai definir o nosso Anchor View, né? Que é onde a gente vai ancorar o nosso controle de mídia ao nosso vídeo. A gente vai relacionar os dois para o controle de mídia saber qual vídeo ele está operando, vamos dizer assim. Então a gente vai testar o nosso vídeo, né? Ele tá meio feinho, tá aqui no cantinho. A gente clica nele aqui e aparece o nosso controle de mídia. Funcionando tranquilo. Só um extra então no caso, que a gente colocar esse vídeo aqui no meio, né, para ficar mais organizado. Vindo aqui no nosso XML, a gente pode definir esse vídeo view, layout gravity, como center, pois ele está dentro de um frame layout, então vamos ver se vai dar certo. E aí o vídeo no meio, bonitinho. Então é isso. Oi pessoal, meu nome é Letícia Camargo e hoje eu vim aqui falar um pouquinho de Image View. Então, o que é um Image View? Image View é um componente dentro do Android Studio responsável por trazer as imagens para dentro do projeto. Então, é um recurso, né, que pega essas imagens para apresentar dentro do projeto do aplicativo. Bom, é importante ressaltar que a Image View ela tem um atributo importante, que é o CRC, que é onde você coloca esse caminho de onde está a sua imagem para que ela seja apresentada dentro do projeto. Então, é um atributo que usa esse caminho, que pega essa imagem desse caminho e traz para dentro do projeto. Bom, na prática, né, falando em prática agora, eu criei aqui um projeto bem simples, tá? Um projeto vazio, para a gente testar isso na prática, como colocar essa imagem aqui dentro. Bom, existem 3 formas de buscar essas imagens. Você pode buscar elas na internet, né, via web, então online, digamos assim. Você pode buscar ela dentro de um banco de dados, ou você pode trazer essa imagem para dentro do seu projeto e usar ela aqui dentro. É um método mais fácil e mais rápido, usado para projetos pequenos e etc. Onde você baixa a imagem que você quer usar, coloca aqui dentro da pasta Drupal e utiliza ela dentro do seu projeto. Então, eu baixei aqui, é uma logo aqui da internet, baixei aqui no meu computador. Daí eu venho aqui e vou copiar essa imagem para dentro da pasta Drupal. Então, eu venho aqui e vou arrastar essa imagem aqui para dentro, para copiar. Quando eu arrastar, que vai copiar, ela vai aparecer, né, esse aviso. E é super importante a gente apagar aqui esse V24. Deixar apenas escrito Drupal, tá? Muito importante. E vou aqui clicar em refactorar. Quando eu clicar, o sistema ele já vai reconhecer ali a minha imagem e vai apresentar uma preview aqui para mim. Então, a gente pode ver que a imagem ela foi submetida com sucesso. Bom, e agora, como usar, né,
essa ferramenta. Então, eu venho aqui em Palette, né, dentro do Activity Main. Então, a gente tem aqui o atributo chamado Image View. Eu vou clicar e arrastar aqui para dentro do meu Activity. Quando eu arrastar, ele já vai me trazer um Pick a Recurse, que ele vai trazer algumas imagens já que estão dentro do sistema. Então, ele já reconhece as imagens e já traz para mim pré-selecionadas. Então, basta eu analisar qual é o que eu quero usar. Então, no caso aqui, a nossa é a logo, né, que a gente acabou de baixar. Eu vou clicar 2 vezes e ele já vai trazer para mim para dentro do projeto. Aqui eu vou poder, né, redimensionar a minha imagem, colocar como eu quiser. Então, aqui eu posso adicionar aqui a margem, eu vou colocar aqui 10 de cada lado para ficar certinho. E vou colocar 20 aqui em cima, só para ficar bem no topozinho. Certo? Então, aqui, dentro da imagem, a gente vê alguns atributos importantes. Que, como eu disse, o CRC, que é onde vai buscar essa imagem, no caso, como ela está dentro do nosso projeto, vai buscar dentro da pasta Trouble, que é o nosso nome logo. Se fosse uma imagem web, ela buscaria dentro do caminho, né, que você passasse para ela buscar. É importante ressaltar também, vale a pena prestar atenção no tamanho da imagem. Então, tomar cuidado com o tamanho, porque caso você for usar muitas imagens dentro do seu aplicativo, pode acabar ficando muito cheio, acabar saturando ali a sua quantidade disponível. Bom, agora só para a gente ver como que ficaria na prática, eu vou colocar aqui para rodar o emulador, só para a gente ver na telinha. Eu vou pausar o vídeo aqui enquanto carrega. Então, voltando aqui no nosso projeto, carregou aqui. Então, ele carregou essa página inicial e, como pode ver, a nossa logo está lindinha aqui, centralizada, certinho, com as margens que eu coloquei. Aqui nos atributos da imagem, a gente tem vários atributos, como altura, largura, algumas constantes, as margens, o ID, né, da imagem de view, e o CRC, como eu disse, do local onde está essa imagem. Então, por hoje é só, a gente aprender um pouquinho sobre Image View. E é isso. Muito obrigada.